Nós vamos então aqui para o nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, coletânea de preces espíritas. Nós estamos no último item desse livro. Ele traz para nós aqui duas preces, preces pelos doentes e obsedados. Não sei se a gente vai conseguir fazer os dois temas hoje, são dois temas longos, mas a gente vai aqui seguindo o nosso roteiro. Se por acaso não conseguimos terminar hoje, nós terminamos no próximo encontro, na quinta-feira que vem, e aí na semana que vem já temos o início, lá do nosso livro O Céu e o Inferno, lá na segunda parte, que é o próximo livro de estudos que nós programamos. Então, inclusive, todas essas preces que Kardec sugere aqui na coletânea são preces direcionadas para várias situações, especialmente para os desencarnados, em que eles acabam também sendo representados lá no livro Céu e Inferno, nas suas diversas categorias. Então nós vimos anteriormente os espíritos endurecidos, os arrependidos, os obsessores, os suicidas, Então todas essas categorias estão listadas lá no nosso Céu e Inferno. Então a gente vai ver na prática a condição desses espíritos, e tudo aquilo que os levou a essa situação. Então, no nosso estudo de hoje, nós temos aqui como primeiro item preces pelos doentes, e antes de fazer essa leitura da introdução aqui do prefácio dessa prece, eu queria ler para vocês uma pequena mensagem trazida por Joana de Ângeles, publicado no livro Lampanário Espírita, psicografia do Edivaldo, porque fala exatamente sobre isso, doentes e doenças. Temos uma pequena introdução de uma passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 11, que diz assim: não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso é o que contamina o homem. E diz assim a mensagem para nós: por enquanto, estamos todos doentes, conduzindo conosco doenças aflitivas que nos apraz cultivar. Doentes, porque perseverando no egoísmo, mantemos os germes destruidores que se chamam ira, vaidade, paixão. Doentes, porque nos comprazemos, quando feridos, em também ferir. Angustiados, desferir dados de mau humor, aflitos, espalhar inquietações. Doentes porque, clareados pela fé nobre e pura, racional e dinâmica, a espraiar-se da doutrina espírita, povoamos a mente de sonhos ilusórios e esquecemos os deveres primaciais da sublimação interior com o firme propósito de melhoria incessante. Doentes porque conservamos azedume, cultivamos maledicências, atendemos apelos poucos dignificantes. Doentes porque não sabemos, enfermos e ignorantes que somos, aproveitar o tempo de que dispomos, valorizando as oportunidades que nos são oferecidas. Portamos doenças, sim, de variada nomenclatura, porque, amando, impomos condições de amor. Amados, contaminamos de aflições quem nos ama. Servindo, desejamos servir como nos agrada. Servidos, alegamos ineficiência do serviço. Alegres, esperamos que todos se alegrem conosco. Tristes, gostamos que os demais participem da nossa tristeza, normalmente injustificável. E nas alegrias e tristezas de outrem, atribuindo-nos o direito de viver a própria vida. Somos espíritos doentes em tratamento difícil, por agradar-nos a condição de infelicidade que nos é tônica favorita. Todavia, Jesus é o médico divino e a sua doutrina é o medicamento eficaz de que nos podemos utilizar com resultados imediatos. Se, entretanto, no tumulto em que nos afligimos, houvermos perdido os ouvidos para escutá-lo e o paladar para o pão dos seus ensinos, busquemos um rochedo solitário, longe das atribulações, no centro de uma ilha, e façamo-nos receptivos. Tal rochedo,
e tal ilha são a prece e a meditação ao alcance de todos. Lá, o Esculápio Celeste dir-nos-á outra vez, com a mesma segurança de outrora: seja o que for que peçais na prece, crede que o obtereis, e concedido vos será o que pedirdes. Aqui então, passagem do livro de Marcos, capítulo 11, versículo 24. Bom dia, fraterna, bom dia, Nando, bom dia, Alcimar. Então, a partir dessa introdução, li exatamente pela importância de fazermos uma reflexão a respeito do que é a doença, o que significa sermos os doentes. Os espíritos insistem, em trazer para nós esses ensinamentos, para percebermos que muitas vezes, na esmagadora maioria das vezes, a doença é algo que é produzido dentro de nós e acaba se exteriorizando através dos seus sintomas, e não uma contaminação exterior que acaba nos afetando, na grande maioria das vezes. Kardec, então, traz para nós como introdução aqui nesse item, preces pelos doentes. Ele diz assim: as doenças pertencem às provas e às vicissitudes da vida terrena. São inerentes à grosseria da nossa natureza material e à inferioridade do mundo em que habitamos. As paixões e os excessos de toda espécie, por sua vez, criam em nossos organismos condições malsãs, frequentemente transmissíveis pela hereditariedade. Nos mundos mais avançados, física e moralmente, o organismo humano mais depurado e menos material não está sujeito às mesmas enfermidades que o nosso, e o corpo que é minado secretamente, não é minado secretamente pela devastação das paixões. É necessário, pois, que nos resignemos a sofrer as consequências do meio em que nos situa a nossa inferioridade, até que nos façamos dignos de uma transferência. Isso não deve impedir-nos de lutar para melhorar a nossa situação atual. Mas, se apesar dos nossos esforços não pudermos fazê-lo, o Espiritismo nos ensina a suportar com resignação os nossos males passageiros. Se Deus não quisesse que pudéssemos curar ou aliviar os sofrimentos corporais, em certos casos, não teria colocado meios curativos à nossa disposição. Sua solicitude previdente, a esse respeito, confirmada pelo instinto de conservação, mostra que o nosso dever é procurá-los e aplicá-los. Ao lado da medicação ordinária, elaborada pela ciência, o magnetismo nos deu a conceder o poder da ação fluídica, e depois o Espiritismo veio revelar-nos outra espécie de força através da mediunidade curadora e da influência da prece. Então aqui, nessa introdução, Kardec chama atenção para aquilo que os espíritos insistem em nos trazer, falando inicialmente da condição do mundo em que nós vivemos. Eu há pouco tempo ouvi uma palestra, ou um trecho de uma palestra de Raul Teixeira, quando ele falava exatamente sobre os acidentes coletivos e as expiações coletivas. De imediato a gente começa a se perguntar, por que tal pessoa vivenciou aquela experiência, por que ela sofreu, por que aquele grupo acabou sofrendo, o porquê daquele acidente, e tantas outras situações que levantam esses questionamentos em nós. Mas a orientação que ele trouxe, baseado naquilo que os espíritos apresentam para nós, em especial aquela passagem que eu já comentei com vocês lá no livro Obras Póstumas, sobre expiações coletivas, fala inicialmente do cenário onde nós nos encontramos. Não leva em consideração se eu ajo de uma forma positiva, se eu ajo de uma forma negativa, se eu fiquei doente por paixões que são cultivadas, ou a minha saúde foi preservada pelas virtudes que eu acabo cultivando. Ele fala inicialmente que o mundo que nós vivemos hoje é um mundo que acaba oferecendo para nós experiências bastante difíceis, agredindo o nosso corpo físico, privando-nos muitas vezes de uma alimentação adequada, de uma moradia adequada, expondo-nos a riscos que acabam nos levando
a situações difíceis, a dores, a doenças e tudo mais. Então, inicialmente, o cenário em que nós nos encontramos, ele é propício, né, para a nossa evolução, por estarmos ainda nessa condição de inferioridade. Como Kardec lembra, nos mundos mais avançados, o nosso corpo vai se depurando, se tornando cada vez mais sutil, fugindo dessa grosseria que nós temos hoje, porque o nosso corpo, ele é uma máquina em funcionamento, uma máquina biológica em funcionamento. Se nós temos ali algum elemento, algum componente que funciona mal, isso acaba gerando em nós um transtorno muito grande. Então nós temos ali questões emocionais, questões psíquicas, temos questões digestivas, neurológicas e tantas outras situações que acabam submetendo o nosso organismo a experiências muito difíceis. Então, inicialmente, nós nos perguntamos, mas por que eu tenho que viver essa doença? Por que isso me afeta dessa forma? Inicialmente, o primeiro ponto que nós temos que entender é que estarmos no mundo como o nosso nos sujeita a vivermos experiências dessa natureza. Por estarmos aqui. Aquele que não tem uma doença agressiva, aquele que consegue contornar eventuais desequilíbrios que acabam surgindo, feliz aquele que consegue viver dessa forma. E ele então tem que ter sabedoria para aproveitar essa saúde corporal, essa saúde psíquica que ele tem, para fazer com que a sua reencarnação seja bem proveitosa. E é aí que os espíritos chamam a atenção. No momento em que nós nos sentimos bem fisicamente, bem emocionalmente, nós buscamos prazeres, que acabam exatamente gerando novos desequilíbrios, novos problemas. E por não termos essa conscientização de sermos espíritos imortais, de estarmos encarnados aqui no mundo de provas e expiações, vivendo experiências para a nossa evolução, nós aproveitamos cada momento da nossa vida aqui para poder viver essa felicidade efêmera, essa felicidade ilusória. Então, para aqueles que têm esses pequenos desequilíbrios, aproveitem o tempo de equilíbrio para poder tirar exatamente o melhor proveito da experiência que tem vivido. Para aqueles que passam por situações difíceis, nessa questão da saúde do corpo físico, da saúde da mente e tudo mais, da saúde das emoções, do psiquismo, tem exatamente que inicialmente cultivar a resignação. Entender que estarmos aqui faz parte, né, das nossas experiências evolutivas. E quanto mais nós resistirmos a essas experiências, maiores serão as dores que nós vamos vivenciar. Então, não são poucas as comunicações, os ensinamentos, né, que os espíritos trazem para nós, para despertar essa consciência, para falar exatamente que o nosso corpo físico é um corpo frágil. Ninguém consegue dizer plenamente que ele se encontra completamente saudável. Até mesmo aquele que se coloca na condição de grande saúde, como por exemplo aqueles que desempenham, né, atividades esportivas e tudo mais, ele vai se queixar de uma dor, ele vai se queixar de uma indisposição. Porque o nosso corpo é assim. Ele vivencia essa fragilidade e naturalmente nós que utilizamos esse corpo como instrumento de evolução, acabamos sofrendo essa repercussão. Então como lidar com isso? Como lidar com a doença? Como lidar com a condição de doente que nós nos encontramos eventualmente? Aqui, como Kardec lembra, ele fala aqui para nós no final que inicialmente temos a própria ciência que se encontra à nossa disposição. A cada dia que passa, novos tipos de exames vão surgindo, novos tipos de tratamento, novas intervenções também vão surgindo para poder ajudar na preservação da nossa saúde, ou pelo menos na minimização, né, dos efeitos de uma determinada doença. Nós temos novas medicações que vão surgindo, então a ciência trabalhando incessantemente para tentar encontrar ali formas de aliviar essas dores que acabam nos afetando. Kardec lembra do magnetismo, algo que na atualidade é muito pouco utilizado, né? Mas no passado isso era bastante frequente, as pessoas procuravam magnetizadores profissionais para poder diminuir ali para poderem diminuir, né, as suas dores e tudo mais. Mas nós temos hoje a aplicação desse magnetismo nas próprias instituições espíritas, por exemplo, passes através da magnetização
da água, muitas vezes até mesmo da própria alimentação. E depois ele coloca aqui como terceiro elemento que pode nos ajudar nesse nosso reequilíbrio, vem exatamente da prece. E por isso, então, ele traz aqui para nós algumas sugestões, lembrando sempre, né, que essa coletânea de preces ela tinha e tem como objetivo auxiliar aqueles que se aproximavam da doutrina espírita, trazendo, né, aprendizados, né, que receberam nas religiões de origem, naquelas preces que são genéricas, né, e quando acabavam se desprendendo dessas práticas, tinham dificuldades para articular ideias, para pedir assistência do plano espiritual. Então, nesse caso, pelos doentes, né, quando nós encontramos ali uma pessoa conhecida, um familiar, de que forma que nós podemos dirigir os nossos pensamentos ao plano espiritual, solicitando auxílio para aquele que passa por essa doença. Então aqui ele traz para nós, no item 78, 79 e 80, 3 preces diferentes para cada situação, que serve ali de base, né, lembrando sempre que não há necessidade de lermos, né, ipsilíteres, né, ao pé da letra, aquilo que o texto é passado, mas Kardec apresenta para nós ideias que vão nos ajudar na articulação, né, dos nossos pensamentos, solicitando então essa ajuda para nós mesmos ou para alguma pessoa. Então aqui no item 70 e 78, ele já traz para nós aqui essa primeira sugestão. Ele diz assim, né, prece para o doente pronunciar. Então, inicialmente, para que o próprio indivíduo busque a assistência de que necessita. Ele diz assim: Senhor, vós sois todo justiça, e se me enviaste a doença, é porque a mereci, pois não o fazeis sofrer sem motivo. Coloco a minha cura, portanto, sob a vossa infinita misericórdia. Se for de vosso agrado restabelecer-me a saúde, darei graças a vós. Se pelo contrário tiver de continuar sofrendo, da mesma forma darei graças. Submeto-me sem murmurar aos vossos decretos divinos, porque tudo o que fazeis só pode ter por fim o bem das vossas criaturas. Fazei, ó meu Deus, que essa doença seja para mim uma benéfica advertência, levando-me a examinar-me a mim mesmo. Aceito-a como uma expiação do passado e como prova para a minha fé e a minha submissão à vossa santa vontade. Então, nesse primeiro aspecto, nós vimos aqui uma prece que, a princípio, né, esse é um ponto importante, até mesmo para nós espíritas. Isso acaba sendo um grande desafio, aceitarmos com resignação uma determinada experiência dolorosa que nós estejamos vivendo, de agradecer por estarmos doentes, né? O próprio capítulo 5 aqui do mesmo Evangelho traz para nós: bem-aventurados os aflitos, né? como parte daquele precioso ensinamento do Sermão da Montanha, que nós podemos imaginar, né? Bem-aventurados, quer dizer, felizes. Os aflitos, como é que nós podemos nos considerar felizes por passarmos por uma aflição, por uma dor? Então, a princípio, isso para nós é bastante difícil de compreendermos, e isso se nós observarmos apenas o momento em que nós estamos vivendo. De dizermos assim: olha, eu estou vivendo nesse momento e estou feliz por estar sofrendo. Agora, quando nós começamos a ampliar a nossa visão, a partir dos ensinamentos que a doutrina espírita nos proporciona, interligando passado, presente e futuro, começando a trazer para nós o entendimento sobre causas e sobre efeitos, nós entendemos que, se por acaso existe uma doença que eu tenho hoje, ela vem na verdade como um alerta para algo de equivocado que eu esteja praticando, que eu esteja vivendo, e que há necessidade de grandes mudanças. Se a causa não se encontra no presente, ela se encontra no passado, que veio me trazer privações, veio me trazer alertas, limitações, exatamente para que eu possa retomar o equilíbrio que então foi perdido. Então, sem essa visão, né, linear que nós estamos aprendendo a compreender, dificilmente nós veremos alguém agradecendo por estar doente. Pede a cura,
né, porque é até uma questão bastante duvidosa para nós, né, como eu posso agradecer a Deus, né, pedir a Deus uma cura, se foi Deus que me ofereceu a doença? Esse é o entendimento que nós temos a princípio. Mas aí nós começamos a entender exatamente as nossas responsabilidades, causas e consequências, a importância do aprendizado, das nossas provas, das nossas expiações, e tudo isso vai surgindo, né, através disso tudo, vão surgindo para nós aqui diversas experiências relacionadas com a nossa saúde física, com a nossa saúde social, se nós podemos chamar assim, a nossa saúde financeira, a nossa saúde afetiva. Então nós temos ali, naqueles ensinamentos, né, que são trazidos para nós, por exemplo, por Joana de Ângeles, que fala sobre a nossa saúde integral. Uma saúde que visa o nosso bem-estar físico, emocional, social, espiritual. Então começamos a perceber ali que o homem precisa, né, restabelecer o seu equilíbrio em todos os aspectos da sua existência. Se por acaso ele se desequilibra num aspecto, ele vai sofrer as consequências disso. Se por acaso eu cultivo inimizades, eu vou ter uma vida social, sem dúvida nenhuma, bastante dramática. Porque esses inimigos vão me perseguir, vão me atacar, e eu terei que me defender. Se eu cultivo amigos, já é diferente. Então nós vemos assim que é tudo uma questão das escolhas que eu faço e das consequências dessas escolhas. Especialmente nesse caso, com relação às doenças que nos afetam, elas chegam para nós exatamente para chamar a nossa atenção para aquilo que nós já vivemos e aquilo que nós devemos viver. E mais do que isso, despertando em nós a consciência de que essas experiências, por mais dolorosas que elas sejam, elas são experiências temporárias. Porque aí começa também a trazer para nós aquele elemento novo de falar da nossa imortalidade. Não uma imortalidade passiva, mas uma imortalidade ativa, em que eu hoje construo, né, o caminho que eu percorro exatamente diante dessa minha condição imortal. Posso ter essa imortalidade toda, mas hoje estou ali criando uma situação dolorosa para mim. E no momento em que eu crio essa situação dolorosa, essa dor tende a se estender cada vez mais pelo meu caminho. Conforme eu procuro anular os seus efeitos, pelo menos dentro do campo moral, a dor me afeta fisicamente, mas moralmente eu me mantenho em equilíbrio, entendendo com a resignação e trabalhando o máximo que eu posso para poder restabelecer o meu equilíbrio. E isso vai trazer uma repercussão positiva na minha vida imortal. O Arnaldo colocou para nós, né, a mensagem do Cura d'Ars, né, o Bispo Vianney lá no Evangelho, né, nos remete também a buscar a resignação e sustentação e a compreensão das aflições, bem-aventurados os que têm olhos fechados, né. É para nós um desafio muito grande, né, Arnaldo, entender de que forma que a dor pode ser positiva para nós, porque nós sempre aprendemos que a dor é negativa, né, que a dor é sempre prejudicial, que a dor sempre nos traz infelicidade, sofrimento. Agora, quando nós começamos a analisar a dor a partir do aspecto moral, de entender que ela me dói fisicamente, mas que a minha consciência desperta para a forma como eu estou vivendo, para as escolhas que eu já fiz, mesmo que muitas vezes eu não tenha lembrança direta, mas nós temos esse elemento de fé que nos diz que se eu fiz alguma coisa errada, essa coisa errada vai repercutir sobre a vida que eu tenho hoje. Se eu não lembro o que eu fiz no passado, eu tenho a convicção, a partir dessa lei que rege a minha existência, de que eu tenho merecimento para vivê-la. E isso não é conformismo, como muitas vezes se pensa. Porque todo mundo pensa assim, mas isso é muito conformismo, você aceita e pronto. Na verdade, é um entendimento que nós temos de um mecanismo extremamente complexo que rege nossas vidas, independente da minha aceitação ou não. Eu posso aceitar essa lei que rege a minha vida e viver em harmonia com ela, ou eu posso simplesmente ignorá-la, vivendo a minha vida e me submetendo dela da mesma forma.
Então aquele pensamento que eu sempre trago para vocês, o pensamento que eu gosto muito, que o destino conduz aquele que o aceita e arrasta aquele que o nega. A esmagadora maioria de nós aqui no nosso planeta acaba sendo arrastado em direção a esse destino porque ele quer seguir para outra direção. E o destino está dizendo, você vai evoluir moralmente. Queira você se esforce para isso ou não. E independente do tempo que isso vai levar. Você pode resistir a essa transformação, mas essa transformação vai te atingir. Agora, se nós aceitamos a transformação e vivemos em função dela, como nós sabemos, basta simplesmente cultivarmos virtudes e vivermos por essas virtudes. E aí nós estamos em plena harmonia com essa lei. E não existe arrastamento, nós simplesmente nos deixamos conduzir. Agora, se nós resistimos, o arrastamento é inevitável. Sim, é muito difícil, Arnaldo, porque a nossa visão ainda se encontra muito restrita aqui ao mundo físico. A nossa vida é isso que nós estamos vivendo agora. Nós não temos ainda uma capacidade, embora na teoria isso seja para nós bastante claro, né, quando nós estudamos e compreendemos, mas na prática, né, porque o fato de nós estarmos aqui vivendo no mundo material, nós dependemos dos nossos sentidos para assimilarmos um aprendizado. Eu preciso sentir isso na pele, né, dizendo dentro desse ditado popular, eu preciso ver, eu preciso sentir, eu preciso ouvir, eu preciso cheirar. Imaginar uma coisa real para mim é muito difícil, porque a nossa imaginação ela é muito criativa. Então nós precisamos, se eu quero uma coisa real, eu preciso ver, eu preciso tocar nessa coisa. Agora, imaginar a minha imortalidade, imaginar a minha existência futura, existência passada, imaginar o próprio Deus, para nós é algo que, embora a nossa fé aceite, a nossa razão muitas vezes combate. Então, para falarmos da doença que nos afeta hoje, pensando nas causas do passado e nas consequências do futuro, e vivemos com resignação, nós estamos ali vivendo um conflito, querendo aceitar por um lado, mas a dor nos afetando diretamente, recusando por outro lado. Mas quanto mais nós estudamos, mais nós vamos nos esclarecendo e vamos fortalecendo essa nossa fé. Por enquanto, um objeto de fé. No futuro, quando nós nos depararmos com essa nova realidade, nós veremos realmente aquilo que eu acreditava se tornou real aqui no presente. Então é muito difícil a gente separar aquilo que nós temos como objeto de fé como aquilo que é uma realidade para nós. Então, essa prece inicialmente, a gente não vai naturalmente, né, fazer aqui um estudo específico voltado para as doenças, né, nós já fizemos isso anteriormente, é só para a gente entender aqui o propósito dessas preces que são indicadas para nós, até porque nós temos ali tantas e tantas palestras que já nos foram oferecidas, né, por médicos que têm uma compreensão, né, não apenas das doenças e dos seus efeitos sobre nós, de curas, de autocuras, doenças, doentes, técnicas terapêuticas e tudo mais, né, de grandes profissionais da medicina, por exemplo, né, que participa desses eventos. Congressos já foram realizados falando sobre isso também. Então temos à nossa disposição um grande acervo, né, de material para nos ajudar nessa melhor compreensão. Então a gente só faz aqui um pequeno apanhado para lembrar exatamente, né, que o doente que pronuncia uma prece pedindo esse auxílio, inicialmente ele tem que ter a compreensão de causa, efeito, o aprendizado que ele pode ter. O benefício que virá até ele vai depender de uma série de fatores, dentre eles, por exemplo, o próprio merecimento. Eu peço ajuda para me curar, mas se eu tenho responsabilidade por aquilo que eu fiz, essa ajuda virá de uma forma limitada, porque enquanto eu não modificar de uma forma direta aquilo que eu fiz por escolha para causar essa doença, essa dor não vai desaparecer. Ninguém vai conseguir emagrecer, ninguém vai conseguir mudar o seu estado neurológico, endócrino, respiratório, nervoso, se não mudar atitudes. De um modo muito mais prático do que pensarmos numa prece, não adianta você ir a um consultório médico pedir orientação para sanar
uma doença que você está vivenciando, e o médico vai dizer para você, você precisa mudar a sua conduta. Não há remédio, não há tratamento que resolva se o paciente não mudar a conduta dele. No caso da prece, que é uma terapia que também se encontra à nossa disposição, ela tem o mesmo efeito. Não importa quantos comprimidos você tome, não importa quantas cirurgias você faça, se você não muda a sua conduta, que foi a causa daquele mal, esse mal vai permanecer apesar daquilo que você faz como tratamento. Então a prece, na verdade, para nós é um recurso que nos trabalha moralmente e que nos trabalha também fisicamente. Mas se o doente não tiver consciência, não aprender com a lição que foi oferecida, não há prece que resolva, não há milagre que resolva. Eu me recordo de um filme muito antigo já, que falava sobre curas miraculosas, e aí apareceu então uma pessoa, um paciente que foi em busca dessa cura miraculosa, de uma pessoa que tinha um dom de cura, que ele tinha ali um câncer de pulmão porque ele era fumante. E aí então o tratamento foi resolvido, o câncer desapareceu. Aí ele falou assim, agora eu posso fumar com tranquilidade que eu não vou ficar doente. Ele tinha acabado de ser curado. Muitas vezes nós nos colocamos assim, tira a doença e os hábitos não mudam. Então, em vez da doença ficar se repetindo, ela simplesmente permanece. Porque a gente acha, eu fico curado e fico doente de novo. Fico curado, para que se dá esse trabalho? Simplesmente permaneço doente, até que a causa de fato desapareça. O Arnaldo lembrou aqui, isso é tão sério que o próprio remédio solicitadamente menos conturbada, solicitamente menos conturbada para fazer efeito. É como o passe, o receptor tem que se comportar no sentido de recebê-lo. Nós já conversamos sobre isso, Arnaldo, num estudo que nós fizemos, da importância de nós espíritas aprendermos a aprender. Cheguei a comentar com vocês sobre isso ontem também. Por que aprendemos a aprender? Porque para você aprender alguma coisa, essa lição ela tem que vir para você de uma forma, você tem que processar essa informação, você tem que assimilar a informação e depois vivenciá-la. Só que todo mundo quer aprender de uma forma automática, você quer por simbiose, você encosta a cabeça na cabeça de alguém imaginando que a informação vai transferir da cabeça dele para a sua. Dentro do meio espírita, nós temos que aprender a utilizar essas terapias. Muitas pessoas dizem assim, olha, vá tomar um passe que tudo se resolve. Não, não é bem tomar um passe. Inicialmente você tem que entender o que você vai fazer com esse passe que você vai receber. O que você vai fazer com aquilo que está sendo oferecido. Nós temos que aprender a fazer a nossa prece, temos que aprender a receber um passe, temos que aprender a ouvir uma palestra. Porque todo mundo acha que basta sentar na frente de um palestrante e ouvir o que ele tem para dizer que a minha vida vai se transformar. Basta simplesmente alguém fazer uma prece por mim que meu problema vai ser resolvido. Basta alguém vir me dar um passe que a doença vai desaparecer. Como se tudo fosse feito de uma forma miraculosa. Então nós temos que aprender a aprender uma série de mecanismos que são colocados à nossa disposição. Nesse caso do passe que você pôs, por exemplo, não é simplesmente aplicar o passe. Calma, vem cá primeiro, vamos conversar. O que causou o seu problema, o que você está vivenciando, o que você espera que isso se transforme, quais são os recursos que você tem buscado, o que você tem feito como parte mais interessada nesse processo de transformação. O Hermes lembrou aqui, mecanismo da mediunidade, André Luiz faz um excelente paralelo em relação ao paciente em passe. Então temos ali, os espíritos também insistem em nos trazer essas instruções. Nós temos que entender primeiro aquilo que é colocado à nossa disposição, de que forma que nós podemos utilizar aquilo. Não adianta dizer para você, olha, eu vou te dar um avião de presente, você vai ter que pilotar. Aí você vai dizer, mas eu não sei pilotar, então o avião não serve para nada. Então eu vou te levar lá para tomar um passe. Ah, mas para que serve isso? Primeiro você tem que aprender o que é o passe, para depois você entender o efeito que ele vai trazer sobre você. E a doença não é diferente. Nós temos que entender, aprender o que é a doença, entender a nossa condição de doente, para depois buscarmos a cura.
Não adianta eu buscar uma cura se eu não entendi a causa da doença. A doença vai retornar. A segunda prece que nós temos aqui. 79. Primeiro que nós vimos então, prece para um doente pronunciar. A segunda aqui que nós temos é a prece por um doente. Então aqui agora nós fazemos uma prece para alguém. E diz assim então: Meu Deus, são impenetráveis os vossos desígnios, e na vossa sabedoria enviastes a fulano uma enfermidade. Voltai para ele, eu vos suplico, um olhar de compaixão, e dignai-vos por um termo aos seus sofrimentos. Bons espíritos, vós que sois os ministros do Todo-Poderoso, secundai, eu vos peço, o meu desejo de aliviá-lo. Dirigi o meu pensamento, a fim de que possa derramar-se sobre o seu corpo como um bálsamo salutar, e sobre a sua alma como uma consolação. Inspirai-lhe a paciência e a submissão à vontade de Deus, e dá-lhe a força de suportar as suas dores, como resignação cristã, para não perder os resultados desta prova, porque está passando. Então aqui, prece direcionada para um doente, pedindo então, que na verdade nós nos colocamos naquele papel de intercessores. Nós fazemos um pedido em nome de alguém. Muitas vezes nós nos perguntamos, mas nós temos merecimento para pedir alguma coisa por alguém? O que nos move exatamente a fazer esse tipo de pedido? Aquela pessoa depois ela tem o merecimento para receber o apoio? Os espíritos estão à nossa disposição para prestar essa assistência? E aí nós chamamos, naturalmente, tudo isso em nome da caridade, pedindo sempre esse amparo, mas muito mais do que a própria assistência, o alívio ou a cura que venha em nossa direção, nós pedimos principalmente a nossa própria transformação. Porque o nosso papel de intercessores também tem ali, traz para nós uma grande responsabilidade. Então nós fazemos a solicitação em nome de alguém que precisa. Esse alguém que precisa também tem que compreender o significado dessa experiência que ele está vivenciando. Então aqui mostra para nós, pedindo naturalmente, que primeiro a resignação. Coloca que inicialmente são impenetráveis os vossos desígnios. Ou seja, não sabemos do porquê ele viver aquela doença, mas sabemos para quê. Que é exatamente ali o aprendizado que ele precisa ter. Pedimos então que seja aliviado, fazemos aqui as nossas súplicas, para que aquelas dores sejam aliviadas. Aquele olhar de compaixão, como é pedido para nós. Depois falamos dos bons espíritos, que trabalham em nome desse amor universal. Pedimos então a assistência, inicialmente, fazendo com que a mente daquele doente se transforme, para que depois o seu corpo receba o seu efeito. No final, inspirando paciência e submissão à vontade de Deus, pedindo força para suportar as dores com resignação cristã, para que não perca o resultado da prova porque está passando. Olha só que processo importante. Para que nós saibamos aprender com aquela experiência que estamos vivendo. Porque do contrário, virá a impaciência, a revolta, em vez de haver a submissão a essa vontade de Deus, há exatamente a revolta, colocando Deus como responsável. Porque nós humanizamos muito Deus, no nosso entendimento. Então nós achamos que Deus, pela sua vontade, ele faz sofrer ou ele faz parar de sofrer de acordo com os seus caprichos. E não compreendemos então essa preciosidade que é essa lei universal que rege nossas vidas. Sabemos que as coisas acontecem porque tem uma causa.
E é então daí essa grande resignação. Deixa eu ver aqui. Hermes lembrou, né, os desígnios de Deus são vedados, né, a compreensão dos homens. Deus sabe o que faz. E é muito difícil para nós também, né, Hermes, entender exatamente esse pensamento divino. Nós temos que ter ali muita fé, não apenas na própria existência de Deus, mas no controle que Deus tem sobre nossas vidas, nos conduzindo para essa evolução. Sem essa fé, a gente sempre vai viver na dúvida. E a dúvida sempre faz com que os nossos instintos prevaleçam. O Arnaldo colocou, né, esse suportar as dores refere-se tanto às dores físicas quanto às dores da alma, todas elas. Porque a dor física afeta o nosso corpo. A dor moral afeta, né, a nossa mente. Então essas dores da alma, essa dor moral, né, não é à toa que nós temos inclusive livros que são publicados, né, As Dores da Alma, né, um livro de Hamed muito interessante que a gente pode aproveitar depois no futuro. Fala exatamente sobre isso, as diversas situações que de alguma forma nos desequilibra. Esse desequilíbrio, como eu falei para vocês, né, de Joana de Ângeles, do Homem Integral, ele mostra para nós que as dores da alma elas podem vir de diversos fatores da nossa realidade. Muitas vezes nós encontramos uma pessoa saudável, prostrada numa cama, desanimada, porque nada na sua vida dá certo. Mas fisicamente ela se encontra em perfeitas condições. Muitas vezes nós encontramos uma pessoa que, como vemos hoje, né, principalmente diante dessas circunstâncias do nosso mundo hoje, pessoas que são fisicamente saudáveis fugindo de guerras porque perderam tudo. A dor, a intensidade da dor que ela vivencia é tão grande quanto aquele que se encontra acamado num hospital, quanto aquele que se encontra desempregado, quanto aquele que acabou de desfazer um relacionamento. Então não existe maior ou menor dor. Todas as dores têm a mesma intensidade. O que vai diferenciar é a nossa capacidade de assimilar essas lições. Quanto maior a nossa revolta, mais intensa a dor fica. Porque dá a impressão assim de que existem dores que são insuportáveis. Insuportáveis para quem exatamente? Aquele que tem menos resistência vai achar insuportável. Para aquele que tem mais resistência, vai achar essa mesma dor uma dor branda. Então, na verdade, somos nós que delimitamos ali a intensidade dessas dores. Claro que existem experiências que são bastante difíceis, mas quanto maior a capacidade que nós temos de cultivar essa resignação, mais fácil é carregar essa cruz dentro desse ditado popular que nós podemos colocar. Temos pessoas que, desfiando, né, aquele rosário de desgraças, né, fazendo comparações, a gente vê isso com muita frequência, né? Raul Teixeira tem uma palestra muito interessante que ele fala sobre isso, sobre a competição de desgraça que nós vivenciamos. Então as pessoas se juntam ali, né, naquele ambiente bem propício para estimular esse tipo de conversa, dentro de um consultório médico, por exemplo, na sala de espera. Aí um olha para o outro, né? E aí, tá fazendo o que por aqui? Ah, eu estou sofrendo isso. E a gente fala assim, não, mas ele não pode sofrer mais do que eu. Deixa eu contar minha desgraça. Aí eu começo a contar minha desgraça com todo aquele drama, toda aquela intensidade. Aí quando não é o suficiente a minha dor, eu começo a falar da dor da minha família ou de alguém que eu conheço. Para cada um falar da desgraça maior do que a outra, fazendo uma competição para saber quem sofre mais. Né, ao lado da Miriam. E na verdade nós temos ali que cultivar um pensamento positivo. Aquela dor me pertence. E quanto mais, né, a intenção que eu tenho de dividi-la com o outro, na grande maioria das vezes é exatamente para fazer com que o outro sinta pena de mim. Para que eu possa mostrar que eu sou um sofredor, que eu estou passando por aquele processo de vitimização, né, que é uma expressão que costuma ser utilizada. Na verdade essa dor me pertence, eu fui responsável por ela. Comentar com alguém ou pedir a pena de alguém, isso não vai mudar em nada. Eu peço assistência
da forma certa, da forma discreta, da forma merecida, mas fazer com que todo mundo sinta pena de mim por aquilo que eu vivencio, não importa se é apenas dentro do campo da saúde, mas em diversas outras situações, nós estamos, na verdade, potencializando essa dor. Essa é a parte mais difícil. E nós não temos que potencializar. É essa resignação que faz com que nós silenciemos inicialmente a nossa mente e vivemos a nossa experiência de uma forma produtiva, de uma forma construtiva. Essa revolta, mais uma vez, somente faz com que a dor se torne mais intensa. Depois, aqui no final, na terceira prece, aqui Kardec já direciona, né, uma prece para o médium curador, para aqueles que vão pedir assistência, né, num centro espírita, e por que não nós direcionarmos também as nossas preces para os nossos médicos, para os nossos terapeutas, para que eles sejam também inspirados a encontrar a melhor solução para as nossas dificuldades. Então aqui nós temos prece para um médium curador. Diz assim para nós: meu Deus, se quiserdes vos servir de mim, apesar de tão indigno, poderei curar esse sofrimento, desde que seja essa a vontade, porque tenho fé em vosso poder. Sem vós, porém, nada posso. Permiti aos bons espíritos impregnar-me com o seu fluido salutar, a fim de que eu possa transmitir a este doente, e afaste de mim qualquer pensamento de orgulho e de egoísmo que lhes poderia alterar a pureza. Então aqui o próprio médium curador se colocando como instrumento de cura. E aqui, como eu falei para vocês, nós poderíamos imaginar os profissionais de saúde estabelecendo essa relação com o mundo espiritual, pedindo inspiração para fazer com que aquele tratamento que vai ser oferecido por eles seja eficaz para aquele doente que precisa. Então nós temos aqui a prece por nós mesmos, quando nós estivermos na condição de doentes, preces por aquele que se encontra doente, muitas vezes sem esclarecimento, sem equilíbrio, sem força suficiente, força moral suficiente para pedir a assistência de que necessita, e depois para aquele que vai proporcionar a cura para aqueles que estão doentes. Então Kardec procurou aqui direcionar 3 aspectos diferentes, né, dessa doença, né, dessa experiência da doença, para que, né, estabelecendo essa relação com o mundo espiritual, aprendamos inicialmente a vivenciar aquela experiência e encontrar, né, o alívio ou a cura, se for o caso, para aquilo que nós estamos vivendo. Então vemos aqui prece pelos doentes. Mais uma vez, né, vale então fazer aqui como lição de casa, procurar palestras, textos, estudos, né, que nos ajudem a compreender melhor o significado da doença para todos nós. Hoje nós temos, por exemplo, né, Luzia Matias, né, que é médium lá do Centro Espírita Leon Denis, que faz um curso de autocura muito interessante. Nós temos vários outros médicos, né, dentro do meio espírita, vinculados à Associação Médico Espírita, fazendo ali várias e várias palestras, falando sobre doenças, falando sobre curas, falando sobre autocuras também. Então, quanto mais nós nos instruirmos para entendermos exatamente o efeito dessa experiência sobre nós, porque quando nós falamos o efeito da experiência sobre nós falamos, na verdade, sobre o aprendizado que aquela doença pode nos proporcionar. E não simplesmente dizer qual é o efeito da doença sobre o corpo. Isso é bastante fácil, qualquer livro de biologia pode trazer para nós ali um esclarecimento básico. Qual o efeito que eu tenho de um problema neurológico, cardíaco, respiratório sobre o meu corpo? Eu começo a listar ali quais são os órgãos que são afetados, quais são as dificuldades que eu vou vivenciar e tudo mais. Mas qual é o efeito daquela doença sobre mim? Eu, espírito que sou. É aí que vem a grande diferença. A doença sobre o meu corpo e a doença sobre mim.
a doutrina espírita, trazendo para nós esse aprendizado sobre a nossa realidade espiritual, faz com que a gente separe esses elementos. E separando esses elementos, nós conseguimos entender o nosso corpo doente e a nossa mente doente. É aí que está então o grande aprendizado que nós temos, a grande lição que nós podemos tirar dessa experiência que nós estamos vivenciando. Algumas doenças nos afetam num pequeno intervalo da nossa existência. Algumas outras chegam pegando grande parte da nossa existência. Outras ocupam toda a nossa existência nessa encarnação. E outras se prolongam por outras existências, desde que nós não tenhamos aprendido a lição que nos foi proporcionada. Quantas vezes os espíritos acabam reencarnando, trazendo ali doenças repetitivas, porque as causas não se modificaram. Então, se nós aprendemos, mais uma vez então, qual é o efeito da doença sobre nós, disciplina, regrar as nossas ações, equilíbrio, não apenas na nossa vivência prática, no nosso dia a dia, mas na nossa vida mental. Vimos aqui que eu trouxe para vocês exatamente para fazer com que nós tenhamos essa inspiração a partir das lições trazidas por Joana de Ângeles, quando ela fala para nós sobre doentes somos pelos vícios, pelas paixões, pelos hábitos. Então, se isso não for modificado, nós continuaremos ainda com essa causa geradora dos nossos sofrimentos. Porque o corpo físico, na verdade, ele simplesmente sente o efeito. O efeito direto da alteração, da interferência no organismo. Agora, quando nós transformamos a nossa mente, aí então nós paramos de gerar essas causas. Aqui, Fraternal lembrou, né? Jesus dizia, tua fé te salvou. Isso é autocura, exatamente. O processo de autocura, ele acaba sendo muito difícil para nós, né? Porque é a mesma coisa também. De um modo geral, nós temos a doença, por si só, e depois nós temos ali a tentativa de cura ou de autocura. Mas se nós pensarmos bem, existe um terceiro elemento que precisa ser agregado nesse processo de aprendizado, de aprendizagem, que é exatamente a prevenção. De que modo que eu posso prevenir as doenças? Não falo de um resfriado, não falo da dengue, não falo da chikungunya. Eu falo de doenças que são geradas pelo nosso estado mental. Porque quando eu falo assim, autocura, eu estou curando aquilo que já aconteceu. Então nós trabalhamos apenas com dois elementos, doenças e curas. Mas e a prevenção? É aí que essa grande transformação moral, essa reforma íntima que é trazido para nós através desses ensinamentos, fazem ali o grande efeito, porque a partir do momento em que nós começamos a equilibrar nossa mente, as doenças já não surgem. Se as doenças já não surgem, eu não tenho necessidade de cura. Então nós precisamos, através dessa moralização, desse entendimento que nós temos hoje, porque quando se fala em moralização, dá a impressão de que nós estamos nos tornando santos, e estamos deixando de viver no nosso mundo cotidiano. E na verdade não, nós estamos encarnados para aproveitarmos as experiências que o mundo nos oferece. Só que eu tenho que saber viver. Não falamos agora há pouco o que é necessário aprendermos a aprender, aprendermos a receber um tratamento, é necessário aprendermos a viver também. Porque hoje nós vivemos naquele seja que Deus quiser, e quando o problema surge, a gente perde parte da nossa vida resolvendo esse problema. Então, se nós pudéssemos fazer aqui uma estatística de quanto tempo nós vivemos produzindo e quantas vezes nós vivemos resolvendo problemas, nós perceberemos que essa segunda cota, entre aspas, de tempo desperdiçado resolvendo problemas, poderia ser muito melhor aproveitado para o nosso próprio crescimento. Então nós temos que gerar sempre fatores positivos para a nossa vida. Se nós queremos uma situação negativa, nós temos que parar, voltar,
resolver ali a causa para poder chegar nessa cura. Então nós tivemos que damos um passo para frente, 2 passos para trás. Então a prevenção, a partir da mudança de hábito, da mudança de conduta, do cultivo desses novos valores, são ali elementos preventivos extremamente importantes. O Hermes lembrou, a Fraterna colocou um pouco mais assim, o Hermes lembrou, vale lembrar que as doenças, em sua maioria, acontecem dentro da alma para fora. Exatamente isso, a nossa mente produz. A Fraterna colocou, né, pensa que quanto mais conhecimento temos a respeito do corpo, mais difícil é ter fé. Mas eu acho que, Fraterna, que é necessário que a gente tenha conhecimento do corpo, sem deixar de ter conhecimento do espírito também. Se o nosso conhecimento, se a nossa atenção ficar exclusivamente focada na matéria, com toda certeza nós vamos nos distanciar dessa realidade espiritual. Então nós precisamos entender exatamente o efeito da doença sobre o corpo e o efeito da doença sobre nós. E não imaginar que nós somos o próprio corpo, mas que nós somos os espíritos habitando esse corpo. Se por acaso eu tenho uma restrição no meu organismo provocada por uma doença, o que essa restrição vai fazer comigo? Comigo como espírito que sou. Então há necessidade de nós nos esclarecermos em todos os aspectos. Entendemos, por exemplo, o meu corpo físico, entendemos a minha condição espiritual, entendemos o mundo que eu vivo. Esse mundo que eu vivo, essa sociedade, com esses valores, com essas necessidades e tudo mais, porque eu estou começando a entender que eu faço parte de um grande organismo. E quando eu começo a entender esse organismo, eu começo a participar de um modo diferente. Então esse esclarecimento ele deve ser desenvolvido em vários aspectos. Se eu desenvolvo apenas um, provocando esse desequilíbrio, certamente eu vou ter deficiência nos outros. E o mais importante de tudo eu tenho que ter consciência como ponto fundamental de que eu sou um espírito imortal. E aí então, a partir daí eu vou entender que eu sou um espírito mortal dentro de um corpo físico, um espírito imortal me relacionando com outras pessoas, um espírito imortal fazendo parte do mundo material, um espírito imortal que precisa se desenvolver a partir das suas atividades. Então tudo parte como ponto fundamental da minha condição de espírito que sou. Arnaldo colocou, né, quando trabalhamos no sentido de o espírito, obrigado, Cindizinho, intelectualizado, a matéria, vamos preparando novos e melhores corpos para o nosso próprio futuro em futuras reencarnações. A gente lamenta muitas vezes, né, Arnaldo, que a gente não possa voltar no tempo e fazer diferente. Porque hoje a gente vê a nossa condição e diz assim, né, bom, hoje eu estou assim. E muitas vezes eu não vejo perspectiva muito melhor para o meu futuro. Então eu cheguei numa condição que muitas vezes não tem retorno. A grande maioria acaba desistindo, simplesmente dizendo, bom, já que eu estou aqui e não posso fazer nada de diferente disso, então vou deixar a vida me levar até a hora que acabar. Sem a preocupação de construir um futuro, apesar da condição em que ele se encontra. Hoje é limitado, hoje não se pode fazer muito, não pelo meu corpo, mas com certeza eu posso pela minha mente. Porque eu tenho convicção da minha imortalidade. Tenho convicção da minha condição de espírito. Porque a partir do momento em que eu me liberto do meu corpo físico, a minha mente está pronta para produzir. Então, quantas vezes nós vemos, não apenas agora, a gente pode ter tido, por exemplo, uma vida saudável, uma vida equilibrada, e em determinado momento da nossa vida as coisas se transformaram. Mas e para aqueles que desde o início vivenciaram experiências de desequilíbrio? Uma encarnação inteira vivendo assim. Se a mente não evoluir vivenciando essa experiência, no futuro ele vai ter que começar tudo de novo. Então, o nosso corpo físico está doente. Não o nosso espírito. O nosso espírito precisa ser saudável. E é aí que vem o grande trabalho que nós precisamos desenvolver. Então, pessoal, fechando por aqui o nosso estudo de hoje, falamos então de preces pelos doentes. Vemos aqui que os doentes, que essa prece ela é vista, né, em três pontos diferentes. A prece por parte do próprio doente,
a prece por parte daquele que vai interceder por esse doente e a prece por aquele que vai trabalhar em benefício daquele doente. Então Kardec deu essa visão, né, abrangente desse problema, e a gente vai naturalmente complementando através de novos estudos que nós estamos ali desenvolvendo. O nosso próximo encontro, o último encontro, né, para falarmos sobre aqui o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, vamos falar então sobre os obsedados, aqueles que passam, né, por essa aflição da obsessão, aqueles que sofrem a obsessão. É um texto longo que Kardec trouxe para nós aqui, uma introdução longa, preces longas também, por aquele que é obsedado, a prece pelo próprio obsessor. Então teremos ali muita coisa para aprender também com esse último item. E aí depois a gente conclui os nossos estudos aqui do Evangelho segundo o Espiritismo. Se eu não me engano, essa é a